Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, programa de toda terça-feira às 8 da manhã aqui na UDESC FM de Lages. É nele que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da UDESC. E é aqui que você entende também o impacto destas pesquisas, destes estudos na sua vida, um impacto direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e hoje te convido para uma edição especial, diferente de todas que a gente já fez aqui. Porque tanto pelo número de convidados e convidadas que nós temos, quanto pela temática, que é mais do que uma pesquisa, especificamente é um sistema, é como se pode fazer hoje, de uma forma muito mais tranquila, um intercâmbio, uma troca de país para fazer a sua pesquisa fora, ou então receber quem está interessada em fazer a sua pesquisa aqui no Brasil. Eu estou falando da Cotutela e estamos hoje recebendo doutorandos, tanto brasileiro que sai daqui para estudar fora, quanto estrangeira que vem para estudar no CAV. Bom, vamos começar apresentando as pessoas, de onde vêm os nossos convidados. De modo geral, estamos falando de pesquisas, de pessoas que fazem parte do programa de pós-graduação em produção vegetal aqui do Centro de Ciências Agroveterinárias. Os nossos convidados são o Juliano Muniz, que é doutorando em Cotutela pela UDESC Coventry University. Também recebemos a Charlotte Soltal, falei certo? Muito bem, doutoranda em Cotutela também pela Coventry University e UDESC. Recebemos também a Darise Brillinger, que faz doutorado pela UDESC e faz a Cotutela com Groningen, na Holanda, a Universidade de Groningen, na Holanda. Também o professor Fábio Nascimento, que é professor aqui no UDESC e é coordenador dos acordos de Cotutela. Além deles, também o professor Pedro Boff, que é orientador do Juliano e de Charlotte. Temos ainda a professora Marinês Carissimi Boff, ela que diz que não quer conversar muito, mas que foi a pessoa que fez a ponte para que tudo isso acontecesse, para que todos os nossos convidados estejam aqui hoje. Então, certamente queremos ouvi-la também. É um programa diferente e pode ser que a gente se estenda um pouco para entender melhor a história de cada uma dessas pessoas, para compreender bem direitinho o que é, afinal, a Cotutela. E estou na frente da pessoa que coordena este programa. Professor Fábio, muito bem-vindo ao Minuto da Pesquisa. E, por favor, nos conte o que é a Cotutela. O ouvinte talvez nunca tenha ouvido falar disto. Por favor. Bom dia. Então, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, né? É um prazer estar podendo participar e esclarecer um pouquinho mais do que vem sendo feito dentro do programa de pós-graduação em produção vegetal aqui do CAV e UDESC. Esse programa de Cotutela, ele já existe, obviamente, em diferentes universidades do país. Na UDESC, a gente começou dentro do nosso programa a trabalhar isso há uns 4, 5 anos atrás. Já tivemos, inclusive, 2 alunos que defenderam nesse formato de Cotutela. Basicamente, quando a gente fala em Cotutela, nós queremos dizer que o aluno ele vai se titular doutor, por exemplo, aqui no Brasil, né, recebendo o diploma da UDESC, e também doutor ou PhD na universidade de origem, né, que nós temos atualmente hoje 2 convênios vigentes, que seria com a Universidade de Coventry e com a Universidade de Groningen. Nos 2 casos nós temos essa modalidade. Atualmente nós temos então 2 estudantes que já fizeram a defesa, né, já apresentam dupla diplomação. E temos atualmente 2 estudantes, um estudante do Brasil que foi, né, para Coventry e vai ficar lá por 1 ano e está aqui nos visitando essa semana, que é o Juliano. Também tivemos a vinda da Charlotte, que é estudante da Universidade de Coventry, para ficar aqui no Brasil por 1 ano. E a Daise, que defendeu recentemente seu doutorado e ficou 1 ano, né, aproximadamente 1 ano na Universidade de Groningen. Mas a Cotutela, né, em síntese, significa que o aluno ele vai se titular em 2 instituições, né?
E, obviamente, esse programa ele traz dentro dele uma série de vantagens para quem o aplica, né? Principalmente no sentido de estabelecer redes de parcerias internacionais, publicação de artigos de maior qualidade, né? Muitas vezes usando estruturas de laboratórios nessas universidades, estruturas mais modernas do que nós temos aqui, e, obviamente, também, né, aprendendo uma nova língua ou consolidando o inglês, que é fundamental na ciência. Sim. Professor, nós temos alguns sistemas, outros, por exemplo, Bolsa CAPES, Bolsa CNPq, em que, para ser considerada cotutela, a pessoa precisa ficar 1 ano neste sistema, né? Não sei se algo mudou, mas isso costumava ser assim. E também nós temos, pela CAPES CNPq, a necessidade de, quando este período de estudos, esse doutorado termina, a pessoa voltar e ficar, pelo menos o período que ela ficou fora, ficar no Brasil. Como é que funciona a cotutela? A cotutela difere um pouquinho dessas bolsas que a gente está falando, né? Mas essa bolsa de CAPES e CNPq não seria uma cotutela, é uma bolsa para fazer um doutorado sanduíche. Sim, tá? Exato. E, na verdade, a cotutela precisa de um acordo institucional entre a universidade que vai receber e a universidade que o aluno está, né? Então, a UDESC precisou fazer um convênio maior envolvendo aí a reitoria, a Secretaria Internacional, tanto com a Universidade de Groningen quanto com a Universidade de Coventry, para que essa modalidade pudesse ser aplicada. Se não, seria um doutorado sanduíche, que é o que normalmente é financiado pela CAPES mais frequentemente e também pelo CNPq. Sim. E quando a pessoa finaliza, nós temos a Daíse aqui, de volta ao Brasil, depois desse período fora, seu doutorado já finalizado, a pessoa precisa ficar no Brasil, ela pode... Fez um contato lá, conseguiu um trabalho maravilhoso fora, ela pode ficar? Para o doutorado, eu acredito que não exista uma regra, tá? Eu não vou te afirmar com certeza porque eu não tenho conhecimento dessa questão a fundo. Mas ela poderia aplicar para fora, sem problema algum. A grande questão de retornar e ficar ao mesmo tempo está muito relacionada com bolsas de pós-doutorado. Tá? E normalmente também quando a pessoa ela está vinculada a uma instituição. Por exemplo, eu estou na UDESC, saio para fazer pós-doutorado, né? A UDESC ali bancando o meu salário e eu digo, não vou voltar mais. Aí sim, obviamente existe uma penalidade, porque você precisa voltar e ficar um tempo aqui. Sim. Né? Professor Fábio, você falou sobre uma continuidade de 2 outras cotutelas, pessoas que já encerraram seu doutorado. Como é que funciona? É uma pesquisa só e são vários pesquisadores ou são pesquisas diferentes? O que foram essas 2 outras cotutelas? A cotutela em si, ela permite que os estudantes migrem, né, da instituição de origem para instituições estrangeiras e vice-versa. Isso seria o programa de cotutela. A questão dos projetos são individuais, né? Obviamente, na Universidade de Coventry, os trabalhos desenvolvidos lá estão mais relacionados, por exemplo, com a agroecologia. Então, os projetos não são os mesmos, são projetos individuais de cada estudante de doutorado, mas vinculados a essa área, né? Que, inclusive, são orientados aqui no Brasil por professores que atuam nessa área, como o professor Pedro e a professora Mari. Sim. Bom, Coventry, agroecologia. E Groningen, o que é o foco? Groningen tem várias especialidades. Poderia trabalhar com doenças de plantas, entomologia, fisiologia vegetal. Então, existem um leque, eu diria, maior comparativamente a Coventry no que é estabelecido hoje. Mas a Daíse, por exemplo, ela atuou na área de entomologia. Sim, né? Mas, insetos. obviamente... Isso, insetos. Mas, obviamente, outras áreas podem ser expandidas, né, para estudantes que atuem em outras linhas de pesquisa. Sim. Bom, eu gostaria de saber da pesquisa da Rise em detalhe. Pode nos contar, Daíse? Vamos indo, assim, conforme o professor vai citando o nome, ou até a da Rise mesmo pode passar, né, para o colega. Daqui a pouco o Juliano comenta para a gente também. É muito importante, é muito interessante a gente entender como é que funciona, mas também queremos saber como é que é esse estudo, essa pesquisa da Rise. Muito bem-vindo ao Minuto da Pesquisa e, por favor, compartilha com a gente a tua experiência. Certo, obrigado pelo convite, por estar aqui compartilhando um pouco da minha pesquisa e da minha experiência, né, como cotutela. Então, a minha pesquisa aqui no Brasil, ela foi focada numa mosca das frutas, chamada Drosophila suzuki, e ela é uma mosca de pequenos frutos. E aí, por ela ser uma mosca de pequenos frutos, ela também causa problemas
nas frutíferas que eles plantam lá na Holanda, principalmente cereja, amora, framboesa. Então, por conta disso, a gente conseguiu fazer o link e eu consegui desenvolver pesquisas também lá nesse tópico. Então, o meu projeto de doutorado foi apenas um e lá eu desenvolvi, então eu explorei técnicas de manejo dessa praga, enquanto aqui no Brasil eu estudei mais o comportamento dela em vinhedos. Ah, sim. Você comentou sobre ser apenas um projeto. Ao longo do doutorado, vocês têm vários. Como é que funciona? A gente tem, no meu caso, foi um projeto, mas com diferentes pesquisas para serem desenvolvidas. Ah, entendi. Então, no caso, quando você... Claro, o professor nos comentou sobre como funciona o acordo, uma questão mais macro, né, mais ampla. No teu caso, quando você passou a estudar a mosquinha, a Drosophila Suzuki, que eu até anotei aqui, que eu achei bonitinho esse nome. Então, quando você passou a estudar, você já sabia que lá também era desenvolvida essa pesquisa? O professor orientador, no caso, o professor Pedro... Não, quem te orienta é a professora Mari. Ela que te orientou a buscar essa ida para lá? Ou como é que funcionou? Isso, o nosso contato lá com a Holanda começou a partir não da Universidade de Groningen, mas da Universidade de Wageningen, que é uma universidade que é renomada na área da agricultura, onde a professora, ela estudou lá, fez o doutorado. Então, a professora tinha ainda os contatos e as parcerias com os pesquisadores lá de Wageningen. E a gente já sabia que eles estavam desenvolvendo pesquisas com Drosophila Suzuki lá. Então, nosso contato começou com a Universidade de Wageningen, mas no momento que eu estava para ir fazer o doutorado, eles não tinham mais projeto disponível para poder me hospedar dentro da Universidade de Wageningen. Mas a professora da Universidade de Groningen, ela ainda tinha um projeto com Drosophila Suzuki. Então, foi através assim, dos contatos que já estavam estabelecidos há muito tempo atrás que a gente conseguiu chegar na Universidade de Groningen, mas por eles terem um projeto ainda em andamento. Sim. Se não houvesse projeto em andamento com a Drosophila Suzuki, talvez nós não conseguiríamos fazer esse link. Isso é muito interessante. Quando a gente ouve o professor Fábio falando sobre acordos, documentos, formalidades, nós precisamos considerar que para trás, e muito mais do que papéis, nós temos pessoas, relações. Então, a comunicação entre os pesquisadores, essa rede, não é? Primeiro, começando ali pela professora Mari, te orientou, te direcionou, e agora tu fazes parte de uma rede também. Não sei como é que tu te vê, assim, pelo menos a curto, médio prazo na tua vida agora, depois desse doutorado, encaminhando a tua vida profissional de que maneira? Então, eu me vejo ainda, por enquanto, seguindo na área da pesquisa. Foi muito bom esse período doutorado sanduíche e que me rendeu agora também um projeto de pós-doutorado no exterior. Nós tivemos um projeto aprovado na FAPESC. Então, para continuar trabalhando com Drosophila Suzuki, explorando técnicas de manejo e que serão desenvolvidos também agora em parceria com a Universidade de Wageningen, lá na Holanda. Agora você vai para a universidade. Isso. Que foi que a professora estudou. Em parceria com a Universidade de Wageningen e de Groningen, né, as duas universidades. Nós vamos desenvolver um projeto de pós-doutorado. Entendo. E falando especificamente, agora sim, com o doutorado finalizado, uma série de... Claro, a pesquisa nunca termina. Você está sempre fazendo um avanço, ou outros parceiros aí de pesquisa estarão fazendo a partir da sua pesquisa. Mas essa pesquisa sobre a drosófila em relação ao que ocorre com os frutos e tudo, como é que isso se encaminha daqui para frente, seja no teu pós-doutorado, isso como é que pode afetar direta ou indiretamente, por exemplo, o mercado, a sociedade, como é que você vê isto? Então, a gente procura, sempre nos nossos estudos, desenvolver pesquisas que possam trazer informações práticas ao produtor, que a gente possa aplicar tanto nos estudos que a gente desenvolve fora, como que foi desenvolvido aqui no Brasil, sempre visando como que o produtor pode aplicar esse conhecimento para manejar esse inseto que causa danos, né, danos econômicos para eles. Então, esse é sempre o nosso viés, nosso foco, independente da pesquisa que a gente faz, sempre voltado a poder contribuir com a sociedade nesse sentido, né, de melhorar a produção, deixar ela mais sustentável. Sim. Bom, então dá para a gente entender que aqui no Brasil, a tua pesquisa, a pesquisa que a professora Mari já vem fazendo, te orientando,
toda essa linha de estudos, ela vai chegar, digamos, ao produtor por meio de órgãos como o IPAGRE, Isso. orientações nesse Isso. sentido. Isso, exatamente. Tanto que o projeto de doutorado, né? Na verdade, esse projeto já começou no mestrado, esse estudo. Então, ele foi também desenvolvido em parceria com a EPAGRE em São Joaquim, então, com os pesquisadores de lá. E, então, assim, é a forma que a gente tem de divulgar e levar esse conhecimento também aos produtores. E ele começou por demanda dos próprios agricultores da região. Daqui, no caso. Sim. E lá esse problema é igual, afeta igualmente os produtores? Sim, afeta igualmente e dependendo até mais por conta das questões que lá eles produzem mais pequenas frutas. Então, a área de produção de pequenas frutas é maior do que a que a gente tem aqui. Sim, então dá para dizer que a Drosophila Suzuki é um bichinho bem cosmopolita, ela está em tudo que é lugar. Tá, ela está no mundo inteiro já. Meu Deus, tá bom. Então, mas muito bom saber de onde sai a inquietude, como é que inicia essa pesquisa, como é que reverte a tua pesquisa, além, claro, da experiência pessoal. E falando em experiência pessoal, como é que foi esse período? 1 ano ficaste lá? 1 ano que eu fiquei. 1 ano, isso. Foi uma experiência incrível, gostei muito e eu recomendo para todo mundo que que estude 1 ano fora para poder ver como que a dinâmica é diferente. Até também para a gente poder voltar para o nosso país e valorizar as coisas que a gente tem aqui. Então, porque a gente tem uma ideia que às vezes no exterior é tudo muito melhor do que aqui. E eles muitas vezes podem ter tecnologias mais avançadas, mas a gente aqui também consegue fazer muitas coisas com as ferramentas que a gente tem. Então, eu acho isso muito legal, eu poder ir para fora e ter essa visão de que nós aqui no Brasil também fizemos pesquisa de qualidade. E como pessoa, como a Daíse, como é que foi, assim, para ti o maior desafio, a surpresa mais positiva, aquilo que te modificou? Se tu puderes compartilhar com a gente. O desafio um pouco foi o do idioma, no começo. Então, mesmo você tendo um conhecimento do idioma, no caso do inglês, que era o que eu precisava para a Holanda, porque inglês não é o idioma oficial da Holanda, é o holandês, mas eles tem como a gente fazer tudo em inglês, porque eles falam tanto as coisas de documentação, de cidade, como na própria universidade, por ser um ambiente internacional. Então, eu pude precisar só de falar inglês, não precisei no holandês, mas mesmo assim eu tive a dificuldade do idioma no início. E, assim, um pouco que também o que é diferente assim, no início é a cultura. Então, a diferença de cultura deles para a nossa. Mas é legal porque você aprende a conviver com pessoas e aprende a conviver com a cultura deles e ver que, enfim, essas diferenças que tem, assim, isso é bem legal, isso é bem animador, assim, de conviver, assim. E não só com a cultura local, por a universidade ser internacional, então tem gente de diferentes países. Então, esse mix de cultura que é legal, assim, de conviver a experiência. E, afinal, o ser humano é ser humano em todo lugar, né? Nós temos meios diferentes, mas todos queremos a mesma coisa e buscamos aí a felicidade também por meio dos nossos estudos, no teu caso. Isso. Muito sucesso para ti, Daíse. Obrigada. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Vamos seguir na escuta dos estudantes. Charlotte, I want to hear you. Eu quero te escutar. Welcome, Charlotte. Thank you so much. I'm sorry I don't speak Portuguese yet. I will try to talk to you. Bom, eu disse para Charlotte que eu vou tentar falar com ela. Claro que eu vou falar em português, eu vou fazer a pergunta aqui em português. A gente talvez traduz, os professores ajudam aí também a traduzir para ela. E ela disse, ela pouco se desculpa por não falar o português, mas a gente entende. I understand. Certo? Para você ouvinte aí, então fique atento, atenta. Agora pode ser um momento em que a gente seja mais exigido nessa escuta, mas nós vamos traduzindo para você, né, professores? Por favor, me ajudem também. Charlotte, how can you explain your time in Brazil? Well, first of all, I must say what a massive opportunity it is to be here. It's been very exciting for me to work with colleagues who are specializing in my area and are actually
leaders in the world in my area. So I'm very excited to be here and enjoying it very much. Life in Brazil is very different, and everybody's so friendly, and the weather is a bit mixed. But otherwise, it's been a terrific experience, and I'm enjoying it very much. Ok. Bom, eu perguntei para ela, pessoal, inicialmente, né, uma pergunta inicial aí, como é esse momento dela no Brasil? Ela, em geral, nos disse que o brasileiro é muito receptivo, muito aberto, muito simpático. É um pouco diferente aqui no Brasil. The weather? A temperatura? É um pouco mais quente? It's hot. Ah, as mudanças. Eu não tinha entendido essa parte. O professor Fábio está aqui nos ajudando. E é isso, né, pessoal? E em linhas gerais, a Charlotte, além de ser muito simpática, ela também diz que nós somos e que o que muda um pouco é essa oscilação de temperatura, mas que está sendo muito legal poder compartilhar esse momento com pessoas que fazem parte dessa área de pesquisa como ela, trocar essa experiência aqui com a gente. É isso, pessoal? Peguei a ideia geral? Muito bem. I'm introducing. Charlotte, what is your theme of research? I'm looking at novel plant defense stimulators that can perhaps replace copper fungicides in vineyards. Uau! Eu vou precisar que o professor Fábio me ajude aqui. Eu perguntei para ela, pessoal, qual é o tema da pesquisa dela. E aí, ela foi por um viés um pouco mais técnico. Por favor, professor Fábio, professora Mari, professor Pedro, que é orientador. Por favor, professor, chegue aqui conosco. Professor Pedro, ele estava muito quietinho. Uma alegria recebê-lo aqui. Professor Pedro Boff. Obrigado. Primeiro, bom dia aos ouvintes da Rádio Desk FM 106.9, é isso? Isso, o Educativa, 106.9, espetacular. a nossa rádio educativa. Parabéns, Carla, parabéns ao grupo todo. Não, eu apenas estou auxiliando aí, mas o centro, na verdade, de toda essa facilitação é o professor Fábio, que já inicialmente conversou contigo, né? E a Charlotte está aqui num desafio de substituição do uso de cobre na agricultura, utilizando indução de resistência. Esse é o centro. Por isso que complexificou aqui para tentar entender e traduzir para vocês. Então, substituir. Professor, já que o senhor está nos ajudando aqui, por favor, por que substituir o cobre? Qual é a razão para quem, né, não faz parte, não é especialista na área? Por favor. Até bem pouco tempo o cobre era utilizado genericamente na agricultura. Não importava o tipo, o manejo, né? Hoje ele é mais específico para a produção orgânica. Entretanto, todo o sistema que tem sido utilizado desde o final de 1800 na Europa e aqui no Brasil, inclusive, introduzido início de 1900, ele ficou residual nas áreas agrícolas, porque ele não se move muito. E o cobre é muito tóxico, principalmente para organismos aquáticos. E para nós, lógico também, os resíduos, né? Então há uma legislação muito forte, inclusive no Brasil, né, de restrição de uso de cobre, porque é um metal pesado e ele fica acumulado na cadeia trófica e no solo e vai para a água quando é lixiviado, né? E na Europa mais ainda do que nós, mas de qualquer maneira isso é uma limitação mundial. Então há necessidade de encontrar metodologia de substituição do cobre quando ele é utilizado na agricultura orgânica. Atualmente, por exemplo, né, que ainda é permitido sob certo nível. No Brasil, 5 kg por hectare ano. Então, são muito pouco de formulação, né? E esse é todo o desafio da Charlotte. E é lógico que ela trabalha na indução de resistência, isso interessa a todas as áreas, não só na agricultura orgânica, interessa as outras áreas, né? E ela escolheu vitivinicultura, vinhas, porque é a região, aqui nós somos uma região, né, excelência de produção de vinhos de altitudes, mas também somos próximo à videira, né, a Pinheiro Preto, onde produz uvas. Então o resultado dela dá indício ou dá indicações de que nós podemos sim ter metodologia de substituição, entre os quais, né, a substituição do cobre, entre os quais a indução de resistência. É isso aí. Muito obrigada, professor. Charlotte, where are you from? I'm from just south of London. I live on the coast, actually in an area that is becoming important for the wine industry in England. Ok. Aí eu perguntei, pessoal, de onde ela vem, de onde ela é, e ela disse que é do sul de Londres e que é uma região que está começando a se tornar interessante para a produção de vinhos. Correct?
Do you understand? Ah, ela disse que não fala, mas ela entende, né, Charlotte? Sim. Ah, já até disse sim. Muito bom, gente. Magnífico. Muito bom, magnífico aqui. Esse momento, como eu disse, né, é muito diferente de todos os programas que a gente já fez. E, Charlotte, cobre. How can I say cobre in English? Copper. Copper. It's a problem in your country? Yes, and very much so in the rest of Europe, because they have more established vineyards. So every year they add more and more. And the vineyards in England are much younger. Ah, ok. Ela disse, pessoal, que é um problema lá, onde, enfim, no país de origem, na Inglaterra, mas na Europa também. Principalmente porque a produção que lidou com esse metal, enfim, antes, né, com o cobre, é mais antiga em outros lugares, mas é mais recente na região de onde ela vem. Então, é uma tecnologia de ponta que você está levando para o seu país e vai ser muito necessária. Do you understand? No. Por favor, professores, me ajudem a traduzir. Mas de forma que ela vem buscar aqui com os pesquisadores no CAV um conhecimento que vai certamente contribuir para a região. Well, in my project, it's quite a new area because you're the leaders here in Brazil, not in England. It's individuals who do what I'm doing, whereas it's not in universities. So that's the great thing about being here and learning from you. Ok, thank you. Ela disse que nós somos, digamos assim, líderes nessa área de pesquisa e que justamente é uma novidade, né, reforçou aí que é uma novidade para a região de onde ela vem. Charlotte, in the future, what do you see for you? Well, assuming that my experiments here in Brazil go well, initially I will do field trials in England for what I discover, and then I really hope that I can help Europe particularly use the technology all over their vineyards, which will make a big difference to the environment. Ok. Ela disse, eu perguntei o que ela vê para o futuro, não é? E ela nos comenta que, dando certo tudo aqui, todos esses estudos, e com certeza ela está no caminho, né? Tá no melhor lugar, ela quer ajudar essa produção, que é nova lá, de maneira que isso seja mais sustentável, que seja mais, digamos, que seja melhor para o ambiente. Veja, nós estamos numa luta que é global, para que as coisas sejam mais sustentáveis. Então, que bom que tenhamos essa rede aí formada e que pesquisadores troquem tanto entre si, que levem novidades para onde é necessário. Charlotte, do you want to leave a message to Brazil, to Brazilians, to the students and professors? Please. Well, first of all, muito obrigada. It's such an experience to be here and to be so supported by the staff and the other students. And Brazil is such an exceptional country because it has so many resources and so many varieties of everything, of fruit, of people, of trees. Everything is wild. It's fantastic. And I think that perhaps Brazilians don't realize quite how magnificent Brazil is compared to our little country. You have so much to offer, and I'm thrilled to be here. It's a massive opportunity. Oh, thank you. Uau, eu perguntei, pedi para ela uma mensagem final, né? E ela reforçou coisas que ela já disse e ela deixa um elogio muito grande, que nós somos maravilhosos, que a nossa variedade de pessoas, de árvores, de frutas, de tudo que é da natureza é algo magnífico e que nós não temos ideia, talvez, de o quão grandioso isto é. Olha que incrível nós recebermos uma pessoa de fora que nos vê
de uma maneira que nós muitas vezes não nos vemos. E quem vai estudar fora e volta para o Brasil, como fez a Daíse, e agora o Juliano vai nos contar, certamente também renova esse olhar sobre o nosso próprio país. É muito interessante. Charlotte, I'm so glad you're here. Thank you. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Bom, tentei aqui, acho que consegui traduzir a maior parte das ideias da Charlotte. Agora volto para o português. Vamos conversar com o Juliano Muniz, ele que é doutorando em Cotutela, UDESC Coventry University. Juliano, quase que eu te dou um hello. Como é que tá, Juliano? Tudo bom? Tudo bem. Tu foi para fora faz quanto tempo já? Isso, bom dia primeiramente. Bom dia. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui falando dos nossos projetos. Então, eu fui em fevereiro desse ano para lá, então eu fiquei 6 meses. E daí agora eu tive que retornar para fazer os processos de um visto que eu precisava para continuar lá e permanecer os próximos 6 meses, né? Entendi. Daí a Cotutela é durante 1 ano e daí a gente veio de passagem. Tu ficas quantos dias agora nesse período agora que tu veio? Então, eu já fiquei 1 mês praticamente e daí amanhã, na verdade, eu já tô voltando, daí tô embarcando para voltar. Tá, então, tava com vontade de voltar já gostou de lá? Conta pra gente, por favor. E também o teu tema, claro, o que tu foste estudar fora? Sim. Então, já tô com saudade, tô animado para voltar, porque realmente é uma experiência muito incrível, né? Sinceramente, foi bem desafiadora no começo, principalmente, igual a Daíse falou ali, a questão da língua, né? Então, para nós aqui que falamos português, pro inglês, assim, né? E mesmo que a gente vá com uma base, né? Chega lá, na vida real é diferente a coisa. Não, né? É que nem a Charlotte falando devagar. A sim. Charlotte foi muito legal com a gente aqui, ó. Falou slow. Então. E, né, e como a Daíse falou, acho que pela cultura ser diferente, né? A gente tá longe de casa, então tem os seus desafios, né? Mas ao mesmo tempo é muito recompensador, né? Tipo, uma experiência muito legal. Por ser também esse centro internacional lá, então a gente tem alunos de vários países, né? Então eu acho que o mais interessante para mim foi ter esse contato mesmo, assim, com as pessoas de outros países, né? E poder interagir, trocar experiências. E eu acho que essa foi a parte mais interessante, assim. E claro, né? A gente também consolidar o inglês, né? E toda a experiência, o conhecimento que a gente vai ter lá, né? Sim. Que, né, não quer dizer que seja melhor, mas é diferente daqui, né? Então... É diferente. É interessante essa palavra. Apoia muito o que a Charlotte falou sobre tudo que ela vê de bom em nós. Então, não somos menos bons, somos diferentes, exato, né? Isso é uma impressão que tu reforça nessa experiência. Tu tinha porque a gente fala do complexo de vira-lata que o brasileiro tem. Tu acha que chegou a viver isso e mudou essa visão? Como é que foi isso? Com certeza, né? Porque pra mim foi tudo novo, né? Que eu nunca tinha saído aqui do Brasil, né? Foi a minha primeira vez, assim, pra fora. Então, não conhecia outras culturas além da nossa aqui do Sul, vamos dizer, sabe? Então, foi, assim, um choque cultural, né? Mas, e é isso, dá pra gente ver tanto que lá tem coisas boas como coisas não tão boas, igual a qualquer lugar do mundo, né? Sim. Por favor. Sim. Igual a Daíse falou, por exemplo, na universidade, né? Pode ser que os laboratórios tenham uma tecnologia a mais, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. Mas de conhecimento, assim, tipo, aqui a gente não perde nada, né? Com certeza. Muito interessante, ó. Veja bem, pessoal, nossa ouvinte aí, ó, não se perde nada em conhecimento. E ainda, veja, você que está aí pensando, quero fazer uma faculdade, quero seguir na pesquisa, mas parece tão distante. O Juliano nos conta, nunca havia saído daqui. Certamente, ao longo do curso aqui, também você... Além da bolsa, você teve oportunidades de profissionais, né, de experimentar isto junto a, enfim, outros colegas, não só de pesquisa, mas também em termos da tua profissão. Qual é a tua profissão de base, a graduação? Engenheiro agrônomo. Sou formado aqui no CAV. Então o Juliano sai do CAV para o mundo, literalmente, e volta para nos contar. Juliano, qual é o teu tema de pesquisa no doutorado? Então, a gente está trabalhando basicamente com a tolerância de plantas ao estresse abiótico, né? Então, nesse contexto aí de mudanças climáticas, né? E especificamente a gente vai estar buscando trabalhar com esse termo de resiliência de plantas
focado em culturas de inverno, né, que é uma cultura tanto de importância aqui para nossa região como lá também no Reino Unido, né, como trigo, cevada. E a ideia, então, como a gente está lá no Centro de Agroecologia, né, é estudar, então, como que a gente pode explorar, né, esse termo de resiliência de plantas e, ao mesmo tempo, como que a gente pode melhorar a resiliência de plantas, né, através de práticas de manejo de base ecológica, né. Então, vai ser muito baseado aí nessa interação de micro-organismos eficientes, né, então a gente vai testar biofertilizantes, como também a gente vai testar a própria homeopatia, que é aqui a área de trabalho do professor Pedro, né, que tem um laboratório aqui na Epagre de homeopatia e saúde vegetal. Então, que é uma, vamos dizer, uma terapia integrativa, né, que começou lá para humanos, mas agora também está se vendo muito resultado positivo, né, na aplicação na agricultura, né. Também preparados biodinâmicos, que também seguem nessa linha, né, que são de base ecológica, né, e vamos dizer, a agricultura mais holística, né, integrativa. Muito. Olha essa palavra, homeopatia. A gente ouve muito medicina integrativa, mas aqui estamos numa, digamos, uma agroecologia integrativa. Isso, vamos dizer que dá para a gente enquadrar todo dentro da agroecologia, né, que seria essa escola maior. Muito interessante. Estresse abiótico, você falou? Isso. Por favor, explica, você falou ali em linhas gerais, mas de que maneira isso se conecta ou contribui para uma melhora nesse momento de mudanças climáticas que nós estamos vivendo? Como é que isso impacta lá para frente, Juliano? Então, né, como vamos dizer que a nossa problemática está baseado, né, nesses eventos extremos, né, que a gente está vendo cada vez mais, né, como principalmente seca e essas ondas de calor, né, mas também enchentes, como a gente teve aqui na nossa região também forte, né. E a ideia, então, e daí com certeza isso já está impactando, né, a nossa produção de alimentos, né, porque a gente, né, fica... Uma lavoura, por exemplo, ela está sempre, né, à mercê do clima, né, então quando você tem muita variação, por exemplo, de temperatura, ou as próprias secas e calor, né, isso com certeza vai impactar lá na frente a produção e a qualidade desses alimentos, né. Então a ideia é como que a gente pode melhorar a resiliência deles, né, que seria... eles passarem por esses, vamos dizer, essas condições adversas e mesmo assim conseguir se manter ali, né, forte e saudável, né? Então a ideia é promover mesmo, né, tentar através da promoção da saúde das plantas e do solo, né, do ambiente como um todo, para conseguir passar por esses eventos, né, e ainda conseguir entregar uma produção e uma qualidade lá na frente. Sim, você falou em biofertilizantes, e você está num centro de agroecologia, então seria uma alternativa a tudo isso que é uma química considerada mais pesada para tratar essa planta, esse solo? São iniciativas nesse sentido, você diz? Seria no sentido da gente fugir um pouco dos químicos, né? Sim. E tentar trabalhar mais com a ideia no sentido de buscar alternativas na natureza mesmo, né? Então a gente estuda toda essa relação ali dos próprios micro-organismos que estão no ambiente naturalmente, né? E já tem vários estudos mostrando que tem esses benefícios para as plantas, né? Que tem toda essa interação ali muito próxima, né? De micro-organismos benéficos, né? Como são conhecidos, que vivem ali interagindo com as raízes das plantas, né? Sim. E a ideia, então, é trabalhar com isso, né? Buscar soluções com base na natureza para tentar, né, melhorar a nossa agricultura. E olha que maravilhoso, porque isso tudo ajuda muito o planeta, ajuda as culturas a se desenvolverem sem interferir tanto, sem deixar tanto impacto, né, resíduo, como disse o Juliano, desse químico pesado, mas é óbvio que nos ajuda também. Tudo é questão de tempo, de estudo, de capacidade de focar como um doutorando, assim, tá focando mais 6 meses fora, então na Coventry University, isso, Juliano. Eu desejo muito sucesso para ti. Obrigado. E que seja uma experiência maravilhosa. Passa voando. Isso, né? Passa rápido. Não. Quando é bom. Tem que aproveitar, né, enquanto a gente tem esse período lá, certeza. Com certeza. E tu volta e termina o teu doutorado aqui. Isso, daí eu tenho mais 2 anos e meio aqui ainda. Então tu foi no início do teu doutorado. Isso, fui no início, bem no início. Acabei de terminar o primeiro ano agora, né? Sim. Então estamos aí relativamente no início. Tá bom, então muito sucesso para ti nessa finalização da tua pesquisa. E agora eu gostaria nós estamos já nos encerrando para o fim nos direcionando para o fim do programa aqui. E o Juliano comentou sobre o professor Pedro estudar
homeopatia. Professor Pedro, eu vou lhe convidar de novo. A professora Mari também eu quero escutar, né, sobre, no caso, o trabalho da Daíse, nos explicar melhor sobre essa rede de pesquisadores. Eu convido ambos a estarem conosco aqui, professora Mari, professor Pedro, se posicionando de novo aqui no microfone, por favor. Professor, nos traga uma ideia melhor de como a homeopatia, para mim é uma novidade, como a homeopatia atua na agricultura. Por favor. Sim, bom, se me permite, eu gostaria de fazer um crédito inicialmente, né, aos professores que facilitaram todo esse processo com tutela, eu como na experiência de orientador. Primeiro a facilitação que o professor Fábio, na qualidade que era coordenador do programa antes de produção vegetal, facilitou tudo isso e contactou com a universidade, porque o co-tutela, como ele bem colocou, a instituição está envolvida. Aí lá nós tivemos o professor Amauri, na época responsável pela área internacional, espetacular, né? E junto nesses dois primeiras experiências do Leonardo e o Rovier, estava também a professora Aike, que orientava o professor, ou agora Leonardo, que hoje ele é pesquisador convidado na Universidade de Coventry. Então, muito importante que várias pessoas estiveram, né, envolvidas nisso para facilitar o processo, e especialmente o professor Fábio, né, temos que reconhecer. E decorrente dessa cotutela, nós tivemos recentemente também a certificação pela UDESC, que a professora Mari esteve coordenando, um curso internacional de homeopatia em inglês. Tivemos a participação de 25 pessoas de 12 países, né? E a UDESC certificando, ou seja, o centro, de certo modo, né, de referência à homeopatia integrativa, uma só homeopatia para humano, animais, plantas e solos, né, está meio que direcionada às instituições UDESC e EPAGRE aqui em Santa Catarina, o que é motivo muito de orgulho, mas também de responsabilidade, né, porque o pessoal nos vê como dessa forma e tu tem que atender, né, de certo modo, com certa qualidade nisso, né. E aí a continuidade da pesquisa, incluindo os estudantes de pós-graduação, os doutorandos, os pós-doutorandos, que assumem essa responsabilidade. Você sabe que a homeopatia ela tem um potencial fantástico para a cura de todos os sistemas vivos. Ela não tem azar dos efeitos, esse que diz em inglês, né, os efeitos negativos no ambiente, mas também ela é muito questionada, porque ela é pouco entendida, ela é muito debochada na mídia de massa. Então nós temos que trazer um certo conhecimento fundamentado, com pesquisa, mostrando os resultados e sermos muito humildes nisso aí. É um desafio muito grande. E agora, né, nessa continuidade, nós vamos ter em novembro, executores é a UDESC e EPAGRE, novamente essa parceria, né? Eu estou como, digamos, falando como parceria, porque são duas instituições de Santa Catarina, né, que conversam muito bem nessa área. E temos toda a facilitação do CAB aqui, né, da direção do CAB. Para isso, em novembro nós vamos abrigar aqui, hospedar o primeiro Congresso Brasileiro de Homeopatia na Agricultura e Ambiente, onde durante 2 dias vamos ter 23 palestrantes, alguns 2 internacionais, a própria Charlotte vai palestrar, o professor Dinelli da Universidade de Bolonha vai trabalhar conosco, e outros nacionais e aqui mesmo de Santa Catarina, agricultores participando como palestrantes, né, para discutir de como podemos disponibilizar essa área de conhecimento e implementar como ajuda, né, como técnica para trazer uma produção, vamos dizer assim, mais sustentável na produção de alimentos, seja a parte animal ou seja a parte vegetal. Sim. Então, isso... O professor Pedro, orientador do Juliano, nos trazendo aí a visão de o quanto a homeopatia, bem disse você, professor, debochada. Essa é uma palavra, é pesada, mas é real. Para o que eu, na minha vida toda, ouvi, a gente usou muito lá em casa, no ser humano, eu uso até hoje, meus animais, então eu sempre ouvia, a Carlinha está usando tal remédio homeopático aí, mas que efeito tem isso? Então, muito se evoluiu nos últimos 30, 40 anos a respeito desse estudo. Professora Mari, por favor, nos conte mais sobre essa experiência, tanto do curso sobre homeopatia, o curso internacional, quanto essa linha de estudos que vocês estão explorando aqui no CAV. Como é que isso tem se estabelecido, a homeopatia sendo respeitada como pesquisa? Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk.
É um prazer estar aqui. A respeito da questão da homeopatia integralizada nos nossos trabalhos acadêmicos e de pesquisa, é bastante desafiador, mas com tranquilidade, com passividade, é possível realizar, sim, tanto as questões acadêmicas quanto as questões de pesquisa. Em relação à parte acadêmica, nós temos no programa de produção vegetal uma disciplina que é denominada homeopatia na agricultura, que ela vem sendo ofertada todos os anos durante um período letivo, e sempre tivemos bastante procura de estudantes do próprio curso de produção vegetal, de estudantes de outros cursos de pós-graduação do próprio centro e do Brasil, porque eles têm a possibilidade de se matricularem como alunos especiais. Em relação à pesquisa, também nós estamos já há vários anos desenvolvendo pesquisas em parceria com várias instituições, com vários pesquisadores, e isso possibilita, então, nos projetar nesse campo que é um pouco, digamos assim, discriminado, né? Mas que ou que dizem que precisa de comprovação científica, pois então existe sim a comprovação científica, porque nós temos estudantes que realizam pesquisa, estudantes que já realizaram pesquisas, estudantes que não a base igual o Juliano, a Charlotte e a Daíse, que fizeram que estão seguindo o Cotutela, mas estudantes que também saíram do Brasil, saíram daqui do CAV e foram para outras universidades para realizar pesquisas como bolsistas sanduíches da CAPES e do CNPq. Sim, então essa parte, como comentou o professor Pedro aqui, Fábio, no início, né, esse período fora não é a cotutela, mas é uma experiência muito importante, muito interessante e muito mais frequente do que a cotutela, não é, professora? Sim, isso é, porque existe também a possibilidade de eles terem bolsas específicas, como bolsas chamadas de bolsa sanduíche, que é uma complementação para estudantes que se determinam, né, que implantam em si próprios o desafio de ir a uma outra universidade, a uma universidade do exterior, tendo que aprender um idioma, tendo que trabalhar com pesquisadores, com uma outra equipe de pesquisa, o que isso incrementa fortemente a experiência e sempre... Quando eles voltam com outro olhar, sem dúvida nenhuma, não exaltando e nem diminuindo ambas as instituições em que estiveram em que estiveram ligados, em que estiveram desenvolvendo suas pesquisas, mas sim vendo os potenciais que existem em cada uma delas. Um olhar mais equilibrado, um olhar mais experiente. Isso. Muito importante. Isso. E, professor, uma curiosidade, como comentou o professor Pedro, você deu esse curso internacional de homeopatia, como é que está o avanço da homeopatia no mundo? No Brasil nós temos esse contexto, assim, de uma certa incredulidade que agora tende a diminuir porque as pesquisas avançaram. Como é que isso é no mundo? Olha, Carla, assim, em relação a esse curso internacional, que foi uma primeira experiência e que veio em virtude da necessidade de termos disciplinas e cursos ministrados em língua inglesa em virtude de um programa ou, digamos assim, um processo de internacionalização dos cursos de pós-graduação. E se nós pegarmos mais abrangente, internacionalização da própria UDESC, e que, obviamente, o curso de produção vegetal,
que se integra ao programa de produção de vegetal, o programa de pós-graduação em produção vegetal, melhor dizendo, é um dentro da UDESC. Só que no CAV nós temos 6, né? 6 programas de pós-graduação. Então, dentro do CAV, a produção vegetal é um deles. Sim. Bom, vamos ouvir muito falar disso, ainda mais porque vem aí o primeiro Congresso Brasileiro de Homeopatia. Nós vamos falar muito aqui na rádio. Professora Mari e professor Pedro estão convidados a nos dar entrevista aqui. Com certeza vamos fazer uma cobertura aí, porque é isto, é um tratamento talvez seja mais longo, não é? Em geral, mas ele é tão efetivo quanto. Não necessariamente mais longo, professora. Por favor, nos conte mais. Não necessariamente mais longo. Isso depende, obviamente, digamos assim, de todo a repertorização do conhecimento do caso, do conhecimento do espaço, do ambiente, da situação. E quando a gente fala em homeopatia integrativa, ela integra tudo que está no entorno daquele indivíduo. E quando nós falamos em indivíduo, obviamente, pensando nós da área da agronomia, ou melhor dizendo, das agrárias, e aonde se junta a pecuária também, né? A pecuária e a agricultura, então a agropecuária, nós teremos aí as plantas, os animais, e quem cuida dessas plantas e dos animais, que são as pessoas. E que essas plantas, esses animais e essas pessoas, elas estão em um ambiente. E que esse ambiente também ele precisa estar equilibrado. Aí advém as pesquisas que os nossos estudantes e os nossos doutorandos e nossos mestrandos e nossos pós-doutorandos estão dentro desta linha da agroecologia, de proteção de plantas e agroecologia, que essa é a linha que nós pertencemos ao programa de produção vegetal, desenvolvem. Por quê? Porque tudo tem que estar equilibrado. Sim. Olha que visão de mundo. É um futuro possível aí que nós temos na mão, né, professor? Possível e viável, basta acreditar. Muito e bom. Fazer. E sobretudo fazer, porque muito se acredita e muito se planeja, mas fazer é que é a chave. Professora Mari, muito obrigada pela sua fala, e vamos ouvir muito mais, professor Pedro e professora Mari aqui também falando sobre homeopatia nesse primeiro congresso brasileiro aí, feito aqui no CAV, certo? Professor Fábio, por favor, vamos voltar. Começamos com ele, vamos encerrar o programa com ele. Professor, nos traga aí uma visão geral a partir de tudo isso que nós conversamos, não é? Esse programa de cotutela, amplia. Como é que vai ser aqui o futuro do CAV nessa inserção mundial cada vez mais ampla? Então, com base em tudo que a gente ouviu aqui, né, todos os depoimentos que eu já estou bem por dentro do assunto, né, porque eu converso com eles sempre, né? Então, eu vejo que é extremamente produtivo em todos os sentidos. Isso nasce numa demanda interna do nosso país, né? As agências de fomento que avaliam os cursos de pós-graduação, elas exigem a internacionalização. E o nosso programa vem trabalhando arduamente nisso, né? E tanto é que nós temos hoje esses 2 convênios de forma bem atuante, né? Onde temos alunos participando. Então, todos saem ganhando, né, na minha percepção, como foi apontado aqui. Não só em termos científicos, mas em aspectos pessoais, culturais, por estarem vivenciando outras possibilidades. Então, só por isso, né, já é válido esse programa. E, obviamente, né, eu não posso deixar de falar aqui das agências que financiam esses programas. Obviamente, CAPES e CNPq, com as bolsas de doutorado sanduíche. Também destacar a FAPESC, né? Esse convênio com Coventry, ele está andando de forma bastante produtiva graças a um projeto que foi aprovado em 2022, onde nós recebemos recursos, né, para bolsas dos estudantes de lá virem para cá, os daqui irem para lá, e além disso, bolsas para os professores do nosso programa para oferecerem disciplinas em inglês. Então, neste ano, nós já temos... esse semestre ainda está acontecendo, né? Mas nós temos 4 disciplinas que estão sendo ou foram oferecidas completamente em inglês, né? Aí contemplando a Charlotte, que está aqui conosco, e também, obviamente, os nossos estudantes, para eles já terem
essa dinâmica, né, de disciplinas oferecidas em inglês. Também gostaria de destacar, dentro desse processo, a participação fundamental de estudantes. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós só temos o convênio hoje com a Universidade de Groningen, graças a Daíse, porque ela saiu com uma bolsa doutorado sanduíche, mas chegando lá viu essa possibilidade, então conversou comigo, eu também tentei ajudar no que eu pude, né? Levamos isso de forma institucional para o UDESC e conseguimos hoje ter este convênio também de cotutela com essas duas instituições. Então, em síntese, né, eu acho que esse programa de cotutela é fundamental para a internacionalização da nossa universidade, né? A gente está falando de um programa, mas isso provavelmente já está acontecendo, outros programas também vão fazer isso, e cada vez mais a UDESC aí, né, que já mostra ainda mais a sua pesquisa, os seus estudantes qualificados que apresentam para o mundo. Sim. Então... E agora, fechando, eu lembro que eu perguntei sobre a questão da titulação, e para alguém eu perguntei aqui, não sei se foi para você, sobre se eles tiverem uma oportunidade fora, se podem assumir. Existe uma burocracia grande no mundo inteiro para reconhecimento de títulos, não é? A cotutela favorece, não é, professor? Porque o aluno já tem o título naquele país, não é? Exatamente, é bem isso. Ele tem título aqui pela UDESC e título pela universidade onde existe esse acordo. Às vezes levam meses, até mais de ano para reconhecimento quando vem de fora. Eu lembro de colegas conhecidos, pessoas que, nossa, levaram mais de 2 anos para reconhecimento de um título feito, por exemplo, ali em Portugal, no Brasil. A dificuldade, não é? Então, que ótimo, e muitas oportunidades que se abrem. E reforço aqui, nós estamos numa universidade pública, gratuita, de qualidade, que pode, sim, ajudar, custear e completamente, no caso das bolsas de doutorado, quando você vai para fora estudar, você tem toda a sua vida custeada assim por essa bolsa. Então você não precisa pensar, vou gastar tanto. Não, você entra para o CAV já no primeiro semestre, muita gente já tem bolsa na graduação, e você segue assim em mestrado, em doutorado, você vai para o mundo com bolsa, com oportunidade, não é, professor? Sim, isso é bem interessante, né? Dentro da UDESC, nós temos um cenário bem positivo com relação a isso. Os nossos estudantes, desde a graduação, já têm várias possibilidades de estarem se envolvendo em projetos de pesquisa, extensão ou mesmo ensino, com bolsa, né? E depois na pós-graduação também esses incentivos, né, que você bem mencionou. A última coisa que eu queria destacar aqui também é que a gente tem buscado, né, nós vimos aqui alguns cenários mais voltados à área da agroecologia, entomologia, mas a gente tem tentado também isso, que outros estudantes vão, né, para outras áreas, porque o nosso programa contempla várias linhas de pesquisa. Então, recentemente, agora em agosto, com o auxílio, né, do edital de seleção da UDESC, eu visitei a Universidade de Michigan, estive lá por 2 semanas, né, onde pude compartilhar as atividades de pesquisa que são realizadas no meu laboratório. Então, aí abre-se também uma outra possibilidade, né, no futuro, quem sabe, de cotutela com essa universidade, aí talvez mais voltado para a área de fitopatologia, interação planta-patógeno. Sim. Professor Fábio Nascimento, qual é o laboratório em que você atua aqui na UDESC? O meu laboratório é o laboratório de virologia vegetal, né? Eu atuo na área de fitopatologia, doenças em plantas, mas sou especialista, né, doutor na área de virologia. Eu trabalho com vírus que infecta a planta. Sim. Bom, hoje foi um programa especial e longo, um dos mais longos que nós já tivemos aqui. Estamos chegando a quase 1 hora aqui de programa, mas muito bem aproveitada, uma escuta muito atenta, uma escuta até em inglês aqui. Hoje a gente fez um exercício aqui de escutar. A Charlotte está me entendendo, mas ela começou a entrevista dizendo, eu não falo muito bem. Mas só entender, Charlotte, e falar devagar já está ótimo, já nos ajudou muito aqui hoje. E o nosso ouvinte também aprendeu algumas palavrinhas aqui em inglês. Eu hoje recebi aqui no Minuto da Pesquisa, que são vários minutos, né? Esse nome é uma polêmica. Seria o momento da pesquisa, mas enfim. No programa nós recebemos o professor Fábio, que falou conosco agora por último, o professor coordenador dos acordos de cotutela aqui pela UDESC, ele que é professor aqui na instituição. Também recebemos o professor Pedro Boff, que é o professor aqui, todos eles, né, vinculados ao programa de pós-graduação em produção vegetal. Professor Pedro Boff é orientador de Juliano e de Charlotte, a nossa convidada estrangeira de hoje. E também recebemos aqui
o Juliano Muniz, ele que é doutorando em cotutela, UDESC Coventry University, a Charlotte, que eu citei, a Charlotte Soltal, doutorando em cotutela, também em Coventry University, UDESC, a Daíse Brillinger, que terminou seu doutorado aí numa cotutela entre a UDESC e Universidade de Groningen. Recebemos também neste programa a professora Marinês Carissimi Boff, ela que é orientadora da Daíse Brillinger e é a responsável, uma das organizadoras aí do primeiro Congresso Brasileiro em Homeopatia, que se realiza aqui no CAV em novembro. E foi uma riqueza, a gente aprendeu tanto sobre a pesquisa de cada um, quanto sobre visão de mundo que se forma a partir de uma experiência como essa. Eu desejo muito sucesso a vocês e espero que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, sejam inspirados aí a fazer parte de tudo isso. Se é um desejo, se é uma profissão, um caminho que você vislumbra, encoraje-se, porque as experiências são positivas se você mergulhar e for com tudo, não é mesmo? Professores, muito obrigada. Vocês, convidados também, os estudantes que estiveram conosco, muito obrigada. Thank you very much, Charlotte. E obrigada a você, nosso ouvinte aí da nossa rádio UDESC FM Lages, a nossa rádio educativa 106.9. É uma alegria estar com vocês aqui a cada terça-feira com novidades, com experiências diferentes. Hoje foi toda diferente a nossa experiência, até com a estrutura do programa aqui no Minuto da Pesquisa. Uma alegria contar com a sua audiência. E esta entrevista, ela reprisa nesta quarta-feira, às 8 da noite. Eu sou Carla Torres e a cada semana te trago aí um novo olhar sobre a pesquisa a partir aqui do CAV, certo? Um ótimo dia para você e até a próxima. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.